E o Lula? Vamos falar um pouco do Lula. Falamos bastante do Bolsonaro, do Flávio e do Jair. E o Lula? Qual é o teu conceito do Lula? O Lula é o maior, é o maior destruidor de sonhos da história do Brasil. O Lula pegou o Brasil com umas reformas que tinham sido feitas no governo Fernando Henrique. E o Brasil tinha chance de crescer demais, ia pegar o boom das commodities. Ele poderia, fazendo uma reforma previdenciária, flexibilizando a área trabalhista no Brasil, cuidando direitinho das contas públicas. O Brasil estouraria nos anos 2000 e 2010. O Brasil era para estar tendo crescimentos nível, não nível chinês, porque a China tem uma excepcionalidade ali, mas assim, mais de 5% todo ano, que era a expectativa do mundo sobre o Brasil. O Lula optou por ser populista. O Lula não endereçou questões envolvendo favelização, não endereçou questões envolvendo investimentos em infraestrutura. O PAC sempre foi uma mentira, foi um grande escândalo de corrupção. Ele não endereçou o aumento da competitividade, ele não enfrentou o crime como deveria enfrentar. E aí ele só empurrou com a barriga e ficou vivendo dos louros do Bolsa Família, do aumento da bancarização, do ganho de crédito que as pessoas tiveram. Ou seja, o Lula é a maior oportunidade perdida da história do Brasil. E ele destruiu minha geração. O Lula é um inimigo geracional do Brasil. E nós estamos vivendo as consequências do lulismo até agora. E o lulismo era para ter sido destruído quando? 2016 e 2018, quando a Dilma tomou o impeachment e ele foi preso. Essa história tinha que ser encerrada ali. O PT como força política do Brasil tinha que acabar. E o Brasil venceu o PT. Eu estava nas ruas em 16, eu derrubei, participei do impeachment da Dilma, eu convoquei as manifestações, eu estive no comitê do impeachment no Congresso Nacional. Quando houve a convocação de manifestações por da nossa parte de outros movimentos que vêm pra rua para apoiar a prisão do Lula, nós estávamos lá na rua. Só que ele voltou. Aí a pergunta é, por que ele voltou? O governo do Lula ter retornado ao poder no Brasil é sintoma de um erro que foi feito pelo Brasil antipetista. Porque o Brasil antipetista, antes do Bolsonaro, venceu o PT. A gente derrubou o PT. A gente fez as maiores manifestações do mundo, a gente convenceu o Congresso, fez o impeachment, o Lula foi pra cadeia. Por que ele voltou? Porque esse ciclo começou em 2003, com a vitória dele em 2002, e termina em 2016 com o impeachment. Era pra ele não voltar. Ele voltou por um erro que o Brasil cometeu, que tem a ver com a pergunta anterior, o apoio cego que nós fizemos aos erros do Bolsonaro. Se a gente não tivesse apoiado cego o Bolsonaro e falado, não, a gente vai apoiar a Lava Jato, não vão desmontar a Operação Lava Jato, o Lula tava preso. O Lula estava preso, o Cabral estava preso, todos os operadores daqueles escândalos estavam presos. Mas não, o Brasil falou, não, o Bolsonaro tem um plano, precisamos salvar o Flávio Bolsonaro da rachadinha. Mas deixa eu voltar ao PT, porque assim, o PT voltou ao poder por causa desses erros. O PT retornou agora e ele não tem nem projeto. Tanto que o Lula ganha falando de picanha. Não tem. Qual é o projeto do Lula? Não tem. Eu fui pro Ceará e aí lá tinha uns radialistas, igual eu tô dando entrevista pra você, tinha uns radialistas petistas, né? Aí eles, mas Renan, mas o Lula tem um grande projeto. Eu falei, qual? Por favor, o senhor é um homem da imprensa. Não, ele tem um projeto aí, qual? Falamos para a proposta do Lula para 2026. Tem o pé de meia, né? Pé de meia. O projeto do presidente de uma das 10 mais importantes nações do mundo hoje é dar uma graninha para um aluno que apenas vai para a escola e aí ele gasta no tigrinho, ele gasta com bet aquele dinheiro. É isso? É isso o projeto? Eles não sabem porque não tem. O Lula não tem. O Lula nem sabe explicar por que ele é candidato. Aí ele tá assim, agora eu vou te dar um botijão de gás. Não, agora eu vou te dar uma conta de luz. Ou seja, ele fala que as pessoas estão melhorando de vida, só que as pessoas não têm nem gás pra cozinhar, nem luz pra ligar o chuveiro elétrico da casa delas. As pessoas estão muito pobres. O Lula representa, vamos dizer, esse Brasil velho, uma esquerda velha latino-americana que deu errado em todos os lugares e que tá sendo superado em toda a América Latina. Tirando o México, porque os mexicanos são malucos. Os mexicanos estão elegendo uma maluca lá, botaram uma maluca. Tirando isso, na América do Sul, estão tirando todos eles. Porque é um fracasso. A esquerda latino-americana é um câncer, é um desastre. E aí o Lula tá aqui por conta disso. Agora tem uma notícia boa. Indo do Maranhão. Eu fui no Maranhão, fui no Rio Grande do Norte, fui no Ceará. E as gerações mais novas estão deixando de apoiar o PT. Elas perceberam a mentira. Por quê? Um menino novo, a mãe dele até tá no Bolsa Família, ele pode até estar no Bolsa Família, um cara de 25 anos. Só que o celular dele é roubado. Vão levar o celular dele. O tráfico de drogas chegou na cidade dele, ele não tem emprego. Ao mesmo tempo ele entra no celular dele, vai ver o que tá acontecendo no resto do Brasil e fala, mas existe um outro Brasil que tá funcionando. Antigamente ele não via. Ele tá vendo o contraste. Aí essas pessoas querem um Brasil diferente. É por isso que o Lula, eu comecei a receber vários ataques do petismo, porque o lulismo descobriu, saiu até uma matéria no Metrópolis, que eu estou roubando o eleitorado jovem do Lula no Nordeste. Aí as pessoas me atacaram no Nordeste. É por isso que eu voltei pro Maranhão e falei, então eu vou no coração do Lula, não é no Maranhão que você é mais votado? Eu vou tomar teu eleitor lá. E fui lá e eu mostrei para as pessoas que o lulismo é uma porcaria, que o centrão é uma porcaria, e as pessoas estão acreditando. Então tem uma fadiga de material no Nordeste. E o Lula tá começando a morrer lá. Ao mesmo tempo, uma coisa para os catarinenses se preocuparem aqui, tá? O petismo aumentou aqui. A esquerda aumentou aqui no estado.
E não foi só por causa de imigração, não. Os mais jovens, até por oposição aos pais e oposição à linguagem do bolsonarismo, foram à esquerda. Uma parte ficou à direita, hoje é MBL, Partido Missão, e outra parte foi para a esquerda. Mas lá pro Norte e Nordeste vai dar para virar o jogo, especialmente agora no Nordeste. Eu tô muito focado em tirar os eleitores do PT dele lá do Nordeste. O Partido Missão coliga ou não? Olha, sendo cabeça da coligação, eu não teria problema em coligar dependendo do partido naquela região, né? Se pedir para eu coligar, por exemplo, com os partidos do Centrão no interior do Maranhão, você tem que me levar preso daqui, né? Não existe uma coligação que funcione com esses caras lá. Agora, em outros contextos, pode ser. Te pergunto isso porque as pessoas no nosso chat aqui, no Interativo, nas redes, estão dizendo o seguinte: queremos ver o Renan no debate, queremos ver o Renan debatendo com o Lula, com o Flávio, com o Zema, com o Caiado, seja lá com quem for. Só que hoje, em tese, não estarás nos debates, certo? Não vejo assim. Eu acho que tem uma chance muito considerável de eu estar nos debates. Eu tenho que fazer o que eu estou fazendo, continuar rodando o Brasil, sendo sabatinado pela imprensa. A imprensa, assim, eu sendo um partido que ele surgiu agora, a imprensa não é obrigada a me colocar no debate, mas a imprensa pode escolher me colocar no debate. Para escolher, em geral, ela vai avaliar duas coisas. Se esse candidato não é um idiota, tipo um candidato de zoeira, ou um candidato daqueles partidos que só existem nominalmente. O Padre Kelmon era zoeira, por exemplo? O Padre Kelmon era um candidato de zoeira. Ele tava lá ele era uma espécie de Robin do Batman, do Bolsonaro. Ele ajudava o Bolsonaro ali. Todo mundo faz isso, todo mundo tem seu candidato auxiliar. Vai ter nessa eleição o Robin do Batman? Vamos ver, né? Espero que não. Ficaria muito, assim, o PT... Sabe que já te acusaram disso, né? De quem? De ser... Pois é, eu quero entender também, mas já disseram, tá aí, ó, Robin do Batman. Mas não é, né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não, olha, antes ser crista de galo do que rabo de cavalo, tá? Eu nunca vou ser auxiliar de ninguém. Eu prefiro ser crista de um galinho aqui do que um rabo de um cavalão. Eu vou construir o nosso projeto. Né? O Lula é pior que o Bolsonaro? O Lula e o Bolsonaro, eu comparo o seguinte: você prefere morrer pegando ebola ou sendo atropelado por uma carreta? Muita gente fala, eu prefiro morrer atropelado por uma carreta. Não, o ebola é melhor, um vai ter diarreia, outro vai se espatifar. Os dois são inadequados para um país que precisa ser uma das 5 maiores nações do mundo. Porque o Lula fez campanha falando o seguinte: olha, se eu perder, o Bolsonaro fica. E o Bolsonaro, se eu perder, o Lula volta. E ninguém explicou assim como é que o Brasil vai ser, nos próximos 30 anos, uma nação independente e poderosa que vai sentar com China, Índia, Rússia e Estados Unidos na mesa para definir o que importa no mundo. Porque esse é o papel do Brasil. O Brasil... nesse sentido, carece de um sonho, de uma proposta. E aí esses caras chegam ao poder, se juntam com o Centrão e participam dos mesmos escândalos. Quando eu pego o escândalo do Banco Master, virei especialista em Banco Master. Se for entrar no detalhe, ele começa com o PT da Bahia, o escândalo, que é o cara de sexta. É um produto que é surgido com o PT da Bahia. E aí ele cresce nacionalmente dentro do governo Bolsonaro, através do lobby feito com Ciro Nogueiras e gente daquele governo. Houve um decreto de 2022 do João Roma, que estava no governo Bolsonaro, uma MP, que aumenta a possibilidade de descontos em crédito consignado, que aumenta o crédito sexta. Inclusive a CPI do INSS checou isso. Esses descontos malandros que estavam acontecendo rolaram em cima também de uma MP que saiu do governo Bolsonaro. No governo do Tarcísio e no governo do Ratinho, tô falando agora de direita, né? O Tarcísio como consequência do Bolsonaro, rolou ali uma privatização de EMAI envolvendo Nelson Tanuri e a turma do Banco Master, que até agora não dá para explicar. Tá? Assim, aquilo é bem criminoso. Aquilo é parte integrante do escândalo do Banco Master. Isso é a parte que concerne o bolsonarismo. Aí, agora a gente vê lobby dentro do governo Lula, da parte do Banco Master, ministros do governo Lula, que foram ministros do STF, como o Lewandowski, recebendo dinheiro do Banco Master. O Guido Mantega claramente recebia um contrato de consultoria para, vamos ser sinceros, vou tomar processo, mas para supostamente abrir acesso ao Vorcar ao Lula, né? Porque ele, inclusive, apresenta o Vorcar ao Lula. E então o que eu quero dizer? Os escândalos de corrupção aconteceram nos dois governos. Os mesmos escândalos. Então eu vou ficar diferenciando? Não, o Brasil precisa de algo muito diferente. Muito diferente. O PT aparelhou o STF, o Bolsonaro queria usar as Forças Armadas a favor dele. É sempre a mesma coisa. Só muda o estilo, entendeu? Um aparelha via Forças Armadas. Como foi o caso do Bolsonaro, quis usar a Polícia Federal para proteger ele, a turma dele, e perseguir inimigos. Eu fui perseguido pela BIM do Bolsonaro. O Kim Kataguiri, que é nosso deputado, foi de maneira ilegal monitorado pela BIM. Coisas de regime venezuelano. O Bolsonaro fazia. E o PT, mesma coisa. No impeachment da Dilma, a gente foi descobrir, a gente também foi monitorado pela Dilma. Então é assim, é só, mas um é verde e amarelo e outro é vermelho. Eu não quero escolher nenhum dos dois, porque acho que dá pra gente escolher coisas melhores. Dá pra gente destruir o crime organizado, coisa que nenhum dos dois fez. Dá pra gente fazer, finalmente, grandes reformas que melhoram a economia brasileira, como nenhum dos dois fez. Dá pra olhar assim, o Brasil vai precisar ter uma bomba atômica nos próximos 30 anos. És a favor? Total. Porque, olha só. Por quê? De maneira clara. Pensa a seguinte coisa.
Pegue as nações com os maiores territórios do mundo, tá? Vamos pegar Rússia, Índia, Estados Unidos, Austrália, China, vamos botar a União Europeia e Brasil. Desses todos, apenas Brasil e Austrália não tem bomba atômica. Aí população. Aí você vai ter Brasil, você vai ter Rússia, você vai ter China, com populações de mais de 150 milhões de habitantes. No fundo, tirando um ou outro país, tipo Indonésia ou países lá da África, tipo a Nigéria que está crescendo a população, você vai ter a Rússia, a China, o Brasil, os Estados Unidos, a União Europeia e a Índia, tá? Isso também contando que tem o território. E aí quando for país, território e PIB, no fundo, as únicas nações que têm PIB alto, população grande e território grande são Rússia, a União Europeia, China, Índia, Estados Unidos e Brasil. Qual desses únicos 6 que não tem bomba atômica? É o Brasil. Qual um dos únicos 6 aqui que não é levado a sério na política externa internacional? Política externa internacional, eu fui redundante, para política externa, o Brasil. Então assim, o Brasil é o bobo do jogo. O Brasil é o bobo do jogo, ele tem muito recurso natural, tem as tais terras raras, tem água, terra agricultável, sol, tem a Amazônia, tem uma reserva genética gigantesca, está logisticamente muito bem colocado para o mundo que vai viver o sul global nesse próximo século, e não tem bomba atômica, não se protege, não tem fronteira protegida. Eu cruzei a fronteira com a Argentina e não existe fronteira. Eu vi. Se você for para Roraima agora, os venezuelanos entram e saem como quiser. Roraima hoje é venezuelana. Roraima foi tomado, e a gente ainda paga Bolsa Família para os caras. Isto é um país soberano? O Lula fala que é, esse canalha fala que o Brasil não é soberano. Inclusive, partes do território brasileiro são tomadas pelo tráfico, que já é internacional. Se os Estados Unidos quiser depor um presidente da República Brasileira, ele faz isso em uma noite. Igual fizeram na Venezuela. Em uma noite? Uma noite. Uma noite. As forças especiais americanas derrubam o Brasil em uma noite. E quem tá, assim, eu queria até perguntar se os demais candidatos a presidente da República, pré-candidatos, conhecem a Palantir, conhecem os novos sistemas de defesa e tecnologia de guerra americanos. Os caras agora estão dando um salto e a gente tá aqui perdidinho. Se a gente não se adaptar a esse novo mundo que tá vindo aí, eu vou falar, o Brasil acaba. O que vai acontecer? Num conflito cada vez mais quente entre Estados Unidos e China, o Brasil pode ser alvo de uma partilha. Igual já aconteceu na história da humanidade muitas vezes. Isso aqui fica zona de influência chinesa, isso aqui fica zona de influência americana. A gente pode ver esse tipo de coisa acontecer. A Venezuela foi isso. Estava como zona de influência chinesa até ontem. Agora os Estados Unidos invadiram lá. Os Estados Unidos querem que a Groenlândia seja deles. Os Estados Unidos estão olhando para a América Latina agora como uma reserva estratégica. Qual é o nosso papel nisso? Ser vassalo? A gente vai precisar se armar. Eu tô avisando isso e assim... Tô avisando igual o Churchill avisava pros ingleses na véspera da Segunda Guerra Mundial. Vamos precisar se armar, esse Hitler que tá aí vai dar problema. O Enéas tinha razão? Sobre bomba atômica, sim. O Enéas era um soberanista. Eu posso discordar pontualmente em alguns elementos de política econômica, tal dele. Dito isso, tem uma questão que nos une. O Enéas era um soberanista, ele acreditava num papel... Te inspira nele, Renan? Nesse ponto, com certeza. Porque tu fala rápido, tu só não fala alto que nem ele, mas tu fala rápido. Poderia falar mais alto, isso, né? Isso. Não precisa, tá bom assim. Mas eu digo que pela exposição do conteúdo vista aqui, a forma como você expõe, me parece que tu tens uma certa inspiração no legado dele, ou não? Olha, eu fiz meu pai votar no Enéas em 94, né? Eu enchi o saco do meu pai. Ainda, né? Não votava, eu tinha 10 anos, mas eu enchi o saco do meu pai e da minha mãe pra votarem nele. Meu primeiro voto para deputado federal em 2002 foi no Enéas. Não acho que ele foi um parlamentar bom, tá? No parlamento ele não. Ele não mandou bem. Dito isso, ele tinha essa noção que eu tenho, que eu vou até para não parecer um cara negativo com todo mundo, que eu vejo o Aldo Rebelo também tem. Eu li o livro do Aldo Rebelo, ele é pré-candidato à presidência. Uma noção otimista sobre o passado e o futuro do Brasil. E o Enéas tinha isso. A gente saiu, o Brasil é a maior experiência tropical do mundo. Né? Todo mundo fica, não, eu queria ser colonizado por holandeses. Sei, papo de boiola, papinho furado. Foram os Portuga que conseguiram construir esse negócio, que é uma nação de dimensões imperiais, em área tropical, possível, funcional. E é a maior experiência tropical do mundo, que tem que ser a maior nação tropical do mundo. A única nação do tal do sul global a criar uma cultura própria, com fusão de matrizes europeias, africanas, com os povos nativos. A gente tem que ser muito otimista sobre isso. Se a gente resolve nossos problemas econômicos, administrativos e se arma e se protege, o Brasil será uma das 5 maiores nações do mundo. E aí eu jogo esse desafio para todo mundo que fala que o Brasil não é de nada. Veja, estamos no ápice da civilização humana, no ápice do gênio humano. O mundo indo para Marte, indo para a Lua. Imagine um cenário em que nos próximos 30 anos, no ápice da história humana, um povo nosso que a gente vive se zoando, nós somos uma porcaria, ser uma das 5 maiores nações do mundo. Nós temos tudo para ser. No ápice da humanidade, nós, os brasileiros, podemos ser uma das 5 grandes nações. Eu quero entregar isso. E nós podemos. É o nosso destino. E ainda jogo um desafio. Se não nos tornarmos isso, nós vamos nos dividir, vamos ser uma
porcaria. Vamos ser mais uma republiqueta. Santa Catarina vai dividir aqui com o Sul, vira zona de influência de alguém, São Paulo vai acabar saindo, o Nordeste vira outra coisa. E por que eu digo isso? Porque, na prática, a federação como tá hoje não vale a pena. Não vale a pena nem pro maranhense, nem pro catarinense. Renan, pena de morte e prisão perpétua. O que pensas a respeito? Eu sou, em termos valorativos, favorável. Eu acho Dois? que aos dois. Eu acho que certas pessoas não têm recuperação. Certos crimes não têm recuperação. Ah, Renan, mas você é cristão. Eu falo assim, aí, cara, eu vou ter meu julgamento final. Aí, se eu tiver errado, aí eu que vou pagar. Agora, aqui, nesse mundo terreno, tem pessoas que merecem uma punição capital. Aquele homem que estuprou... Posso falar essa palavra aqui? Pode. Que violentou, né, uma freira de 82 anos. Horrível aquilo. O que levou aquele homem a fazer isso? Foi apenas desejo sexual? Não foi. Existe recuperação para um ser humano desse? Óbvio que não. Ele torturou aquela mulher. Ele matou ela com pauladas, com um caibro. Esse cara, ele tinha que ser, né, do ponto de vista orgânico, ele tinha que ser decomposto. Né? Não tem o que fazer. Agora, isso infelizmente, é cláusula pétrea. Então, o que eu faria já com a legislação que nós temos, sem alterar totalmente a Constituição, fazer uma Constituição nova, é aumentar muito as penas. Mas muito, muito. Fazer com que esse cara nunca mais saia da cadeia. E isso dá pra fazer. Renan, presidente, acaba com todos esses programas sociais, Bolsa Família e os outros mais ou não? Não, eu reformo. Eu tenho que reformar. Reforma porque é o seguinte, você tem lugares no Brasil que não existe atividade econômica. E aí eu coloco aqui, assim, vou pedir um pouco de e é difícil eu pedir essa generosidade pro povo de Santa Catarina que tá pagando a conta. Vocês estão pagando muita conta e vocês são altamente produtivos quando comparados com o resto do Brasil. Agora, quando eu rodeio o interior do Maranhão, tem cidades inteiras que não tem nenhuma atividade econômica. E não é que o cara não quer. Eu entrevistei uma família. Eles falaram assim, não, a gente tem uma agriculturazinha aqui. Eu poderia produzir mais, mas não tem uma estrada. Eu não consigo levar pra fora o que eu produzo. Eu tô falando um homem muito simples. Aí o que é obrigado? Aí a filha dele é obrigada a trabalhar na prefeitura pra comprar o voto da família toda. Então não é que o cara não quer ralar. Aquela pessoa acaba tendo que depender do Bolsa Família pra subsistência. Se eu corto isso agora, duas coisas vão acontecer. Essas pessoas vão migrar para cidades grandes, vão morar numa favela, vão migrar inclusive pra cá. 2, essas pessoas vão perder o mínimo de dignidade que elas têm. Eu quero que essas pessoas dependam do Bolsa Família? Não. Eu tenho que fazer uma transição. Primeiro, cortar fraude. Segundo, ir nessas cidades e oferecer para todo mundo que é saudável e funcional frente de trabalho. A pessoa vai para uma frente de trabalho. Ó, não tem estrada, não tem rua. O governo federal junto com o governo municipal vão pavimentar isso aqui tudo. Você vem trabalhar com a gente, vai ganhar mais do que no Bolsa Família. Chamar as pessoas para participar disso. Botar essas pessoas para trabalhar. Porque aí, o cara aqui de São Paulo, de Santa Catarina, ele vai ver e falar, pô, peraí, meu dinheiro tá custando ainda caro, mas meu dinheiro tá valendo alguma coisa. Porque o que não dá é pra uma pessoa receber sem fazer nada. E terceiro, aí sim, você botar uma política de metas que conte para o administrador público a redução de número de pessoas em bolsa. Aquele município vai receber mais dinheiro do governo federal caso o número de pessoas nas bolsas diminua. Isso é um critério de avaliação. E aí, com esse critério de avaliação, a gente vai fazer com que o prefeito foque em fazer empresas se instalarem ali, as pessoas empreenderem mais, não dependerem dos auxílios, para a prefeitura ter mais recursos. Esse é o jogo de estímulos. Tá? Para que no longo prazo a gente não dependa tanto de uma coisa como Bolsa Família. Agora, eu não sei se eu estou me alongando nas respostas, me corrija, ótimo, por favor. Ótimo. Há um problema, e eu vou jogar aqui, é um problema que vai chegar para vocês aqui de Santa Catarina, eu vou colocar gente lá de São Paulo, que minha família é de São Paulo, para todo mundo, eu vou botar o problema aqui na mesa. A inteligência artificial está vindo aí, e aí você vai começar a ver empregos em massa desaparecendo. Muitas pessoas vão conseguir se adaptar, outras não. E aí a gente vai começar a ver pessoas de classe média precisando de auxílios. É um mundo novo que está vindo aí. Para a gente sobreviver a esse mundo novo, o Brasil vai precisar investir muito em tecnologia. Muito, muito. E hoje isso não existe, né? Então, algum presidenciável está falando isso? É a pergunta que eu deixo. A gente vai precisar. Marcos para startups, marcos regulatórios, trazer data center para o Brasil, só a gente tem energia barata. Ou seja, tem muita coisa a fazer aí para esse problema não atingir as pessoas que hoje são produtivas. Se você chegou até aqui, é porque você não engole narrativa pronta. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você vê os cortes que muita gente prefere que você não veja. E faz o mais importante agora, compartilhe esse vídeo, porque informação de verdade só se espalha quando alguém decide passar para frente.